E eu tenho alguns números para vocês pensarem. Não sei se vocês são bons com números. 4.876. Ano em que? Se eu disser 4.876 metros, ajuda? Não? Se eu disser 177. Não? 177 passageiros? E 737? Alguém tem voos marcados para breve? Já verificaram que avião é que é? Boeing 737. Houve um avião que subiu, descolou, e foi até esta altitude, 4.876 metros, e houve uma parte que se rasgou. Parecia uma porta, parecia a porta de emergência ter sido arrancada, mas não foi na zona da porta de emergência, foi antes. Mas foi assim uma bela de uma entrada. Alguém disse que parecia, era do tamanho de um frigorífico que havia ali. E a questão é, o que é que eles fazem depois? O que é que acontece? Curiosamente, esses dois bancos, ao lado do grande rasgo, não tinha ninguém. E o avião decidiu voltar para trás e voltar a aterrar. E depois o que é que aconteceu? Bem, eles tiveram a Boeing vai ter de verificar todos os seus aviões deste modelo, verificar que está tudo bem. Mas não teria sido estranho se o rasgo acontece e o piloto vira-se para o copiloto e diz assim: vamos continuar. É só um pequeno rasgo, está tudo bem. É só um bocadinho mais de vento para os passageiros, mas pronto, vamos continuar. Mas às vezes pode ser assim connosco. Ou seja, pequenos problemas que surgem, pequenos maus hábitos que surgem, nós pensamos, bom, posso continuar ou posso voltar para trás e tentar resolver isto? Ou posso me habituar e de facto continuar? E não sei se têm sentido isto, mas é tão fácil ficar desiludido com pessoas, hoje em dia, com pessoas famosas. Porque antigamente nós não tínhamos internet, não sabíamos assim de grande coisa sobre as grandes pessoas, as grandes celebridades, sobre os políticos, como é que o valor das suas casas, se eles tinham as licenças próprias para construir, todas essas coisas. Recentemente está a haver um julgamento, um casal, o homem entretanto já se suicidou, de Jeffrey Epstein, acusado de vários crimes sexuais e de tráfico de mulheres, e a mulher continua a ser julgada, e houve uma data esta semana em que eles decidiram libertar os nomes de todas as pessoas que apareceram, que foram sendo divulgadas na investigação. Nomes que estavam apenas como John Doe, que ninguém conhecia. Então eles decidiram divulgar todos aqueles nomes que estavam de alguma maneira foram mencionados, que estavam em casa naquela altura, que houve uma conversa. E a grande questão era, quem eram estas pessoas? Quem são estas pessoas famosas que se associavam a este predador? E não vos vou dizer quem eram, também não sei todas, sei algumas, mas a questão é esta. É tão fácil nós obtermos informação e vermos que as pessoas têm falhas, as pessoas são pecadoras, têm problemas, mas Deus tem boas notícias para nós, e é isso que vamos ver também esta manhã. Boas notícias para nós que começam pelo conhecimento de que nós não somos o centro do universo. Não somos. Começa por saber que há um Deus Criador, um Deus que se importa connosco, um Deus que julga o pecado, mas um Deus que é gracioso e misericordioso de alguma forma. E vamos ver isso hoje, vamos começar a ver isso hoje. Vamos começar uma nova série no Evangelho de Marcos, na biografia que Marcos fez acerca de Jesus. E apenas para contexto desta passagem que vamos ler no início de Marcos, no primeiro capítulo, há várias coisas do Velho Testamento, ou seja, da outra parte, da parte mais antiga da Bíblia, que é útil saber, porque na história Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, ou seja, o seu povo estava escravizado por uma nação poderosa. E Deus libertou-os sem eles fazerem grande coisa. Eles não fizeram nada de especial,
E Deus libertou-os, tirou-os do Egito e levou-os para o deserto, para os levar para uma terra prometida. Para eles... E durante esta caminhada surge a questão: como é que Deus, que é um Deus santo, vai estar com um povo que é um povo desobediente e pecador? E através do deserto nós vamos vendo essa jornada. Mas esta ideia de Deus que liberta um povo, que o faz atravessar através do Mar Vermelho, que julga os egípcios nesse mesmo mar e que depois caminha com o seu povo no deserto, é importante. E é um povo que ao longo do deserto se vai manifestando e revelando desobediente, e é um Deus que vai mostrando cada vez mais a sua graça, a sua paciência. Então vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 14. E diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão, perdão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as férias, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desculpem, era até o 15, versículo 15. Vamos orar e pedir a direção de Deus. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos porque não ficaste em silêncio, agradecemos porque é a tua intenção dar-te a conhecer a nós e dar-te a conhecer o teu Filho, Jesus. E pedimos-te que nos ajudes a compreender a tua palavra, que nos ajudes a ver quem é Jesus e quais as implicações para cada um de nós, para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, as boas notícias começam no deserto. E não sei se repararam em alguns versículos aqui estranhos acerca deste personagem João Batista, mas há uma coisa que eu sempre tive curiosidade e finalmente encontrei, porque agora já se encontra mais facilmente. Sabem o que é? Pois é, isto de facto é um bocado crocante e tem um sabor muito bom. Eu no início, a primeira vez que eu comi, eu pensei: não gosto muito. Mas era porque estava cru. Mas, feito assim, até é bem saboroso. É caju. É claro que eu não ia trazer para aqui gafanhotos, não sei o que é que vocês estão a pensar. Mas o caju tostado é muito melhor do que cru. Desculpem ter-vos enganado. Mas vocês sabem que os insetos agora é a nova moda, é a nova alimentação, não é? E se calhar até pensaram que eu tinha trazido para aqui gafanhotos. Mas sim, aquilo que nós vemos no início é que vemos que as boas notícias começam no deserto. Ou seja, e uma coisa que vocês vão ver na biografia de Marcos: Marcos é muito rápido e sucinto. Ou seja, é cheio de ação. As coisas estão a acontecer mesmo muito rapidamente. E se há uma banda que toca de uma forma que eu gosto, com um bom ritmo, é aquela que fala acerca da carga estar pronta e metida aonde? Nos contentores. Adeus aos meus amores, que me vou. Vou para onde? Para outro mundo. E sabem, isto é uma escolha que se faz, não é? O passado foi lá atrás. E continuo na letra da música. Mas é uma letra interessante. E ele diz: e nasce de novo o dia nesta nave de Noé. Um pouco de fé, um pouco de fé. Quem diria? Música de chutes e pontapés com tantas referências
E há quem diga que esta é uma música acerca da imigração, acerca do ir. E várias das músicas dos Chutes e Pontapés falam acerca deste nosso caráter português de aventureiro, de ir à procura de uma vida melhor. Mas esta ideia do passado ficar lá atrás e algo novo. E é um bocadinho aquilo que João Batista está a fazer. E o que vemos aqui é um novo início. Há um novo início, começa no deserto. E é este novo início que João Batista ele vem apresentar, ele vem trazer. Ao longo da história de Israel é notório que a desobediência do povo acontece e vai acontecer. Mas o deserto é um lugar de julgamento e de graça. Em várias alturas do Velho Testamento nós vemos o povo no deserto, ou o povo israelita, ou Elias, a ir para o deserto. E é o local onde há julgamento e onde há também graça de Deus. E várias passagens falavam acerca de alguém que ia aparecer no deserto e preparar o caminho. Isaías, por exemplo, 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E João Batista aparece. E ele é muito parecido com Elias na roupa, na mensagem, ou seja, a mensagem é chamar o povo a arrepender-se, para regressar para Deus, e também em choque contra o rei da altura. Então Elias entrava em choque com o rei Acabe, que levava o povo a desobedecer. E da mesma forma, João Batista entra em choque com o rei Herodes, de forma semelhante. Ou seja, eles são muito parecidos. E quando João Batista surge no deserto, as pessoas começam a pensar, a associar com o Velho Testamento e a pensar assim: algo está a acontecer. E isto é uma atividade divina. Não havia dúvidas para a população da Judeia, de Jerusalém, não havia dúvidas. Então algo está a acontecer e Deus está a fazer. E há coisas tão fixes a acontecer, porque João prega uma mensagem de arrependimento e muitas pessoas aparecem. De onde? Jerusalém e Judeia. Os religiosos estão a aparecer. Estão a perceber-se que de facto eles têm um problema. São como aquele avião Boeing que se apercebe que há um problema e volta para trás para fazer alguma coisa. E eles estão a vir a João Batista e João está a falar acerca de arrependam-se para que os vossos pecados sejam perdoados. E vemos este batismo no Rio Jordão. E de forma bastante simbólica, parece que estamos a ver novamente o povo israelita a ser liberto da escravidão do Egito, a passar pelas águas para chegar ao deserto e estar com Deus. Ainda bem que estudámos o livro de Êxodo, não é? Há pouco tempo, para nos dar essa informação. E podemos dizer assim, bom, não precisamos de mais nada. É como quando vamos a um restaurante e a entrada é tão boa e tanta, que nós pensamos assim, já está, não preciso de mais nada, já estou bem assim. E podemos dizer assim, olha, João Batista é ótimo. Ele é um bom pregador, tudo bem, arrependimento, temos um bom batismo, tudo bem, as roupas são um bocado estranhas, a alimentação também, mas vamos ficar com ele. Ele até é bom. Mas não é essa a ideia. É o próprio João que nos diz que ele é apenas a entrada. Ele não é o prato principal. E ele diz que está a preparar, versículo 7, a alguém maior, alguém mais poderoso. Alguém que fica à parte de João. Alguém que dá aquilo que João não consegue dar. E ele fala acerca de alguém mais poderoso que vai dar o Espírito Santo. E se fosse judeu, naquela altura irias pensar, o quê? A sério? Alguém vai dar o Espírito para mim? Eu não sou rei, eu não sou profeta, eu não sou um mensageiro especial de Deus, porque no Velho Testamento nós víamos isso. Eram alguns reis, alguns profetas que recebiam o Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo não ficava sempre, durante a vida toda. E de repente aqui João está a dizer, olha, vem alguém mais poderoso do que eu, e ele vai batizar com o Espírito Santo. E se fosse judeu, irias pensar, o quê? A sério? Isso vai mesmo acontecer? Isso são mesmo boas notícias. Mas as boas notícias são boas quando há más. Ou seja, se recebesses um telefonema a dizer temos um dador e é compatível, eu iria dizer obrigado, tchau.
As boas notícias são boas quando temos más notícias. Se eu tivesse a má notícia que um dos meus rins não funciona e recebesse esse telefonema, seriam excelentes notícias. As boas notícias são muito boas quando sabemos as más. Quando vamos no avião e de repente algo se rasga, nós vemos as más notícias. E precisamos de boas notícias para nos salvar. E é isso que João Batista está a fazer. Ele está a apontar para as boas notícias, para alguém maior e mais poderoso que vem aí. Ele chamou pessoas a virem arrepender-se. Será que nós precisamos disso hoje? Será que nós precisamos de uma chamada ao arrependimento? Será que estamos a viver vidas que apenas procuram independência? Vidas que acham que o ser humano tem tudo o que precisa para ser feliz, para viver bem consigo próprio, para viver bem com o seu vizinho? Será que precisamos nos arrepender? Será que temos um grande rasganço na nossa vida e estamos apenas a continuar e não estamos a voltar para trás e a arrepender? As boas notícias, elas começam no deserto e elas continuam no deserto. E reparem que Jesus aparece e há uma mensagem. Esta mensagem de arrependimento, eu há bocado estava a pensar, uma mensagem de arrependimento. Nós hoje em dia não temos mensagem de arrependimento. Estas mensagens assim, chocantes, digamos. Mas estamos a ter. Os cientistas climáticos eles parecem João Batista, não é? No deserto a dizer, isto está tudo mal, vocês precisam de se arrepender, precisam de fazer alguma coisa. Todos precisam de fazer alguma coisa. As grandes empresas estão a tomar várias medidas para fazer alguma coisa, estão-se a arrepender e a tomar outro caminho na maneira como faziam as coisas. E há um projeto, não sei se sabem, que é mesmo no deserto. É possível, e eu sei que o Vítor e a Cidália e outros aqui que estão mais dentro da agricultura vão pensar, não, mas no deserto. E vocês sabem que eu já tentei plantar um pinheiro de Natal de uma família da nossa igreja por trás da minha casa, num pinhal, e aquilo não resultou, já 2 vezes, pode ser que seja a terceira. Mas há um projeto chamado Projeto Floresta Sahara, que fica no deserto. E um dos responsáveis diz que está farto de ouvir as pessoas a dizerem que não está a acontecer nada. E ele quer mostrar que é possível ter uma horta no deserto. E de facto é possível. E ele diz que são precisas 3 coisas: painéis fotovoltaicos, água do mar e a terceira não me lembro. Mas ele tem lá uma bela horta. Ou seja, é possível haver vida, nova vida no deserto. Nós continuamos na nossa passagem no deserto, ou seja, João Batista, e vemos Jesus, e vemos esta mudança gradual de João para Jesus. E Jesus vai lá para ser batizado. E este seria talvez o segundo momento. O quê? Então, se Jesus é maior que João, mais poderoso, se ele vai batizar com o Espírito Santo, porquê que Jesus está a ir a um batismo de água de arrependimento de pecados? Não faz muito sentido, pois não. Mas, de certa forma, aquilo que Jesus está a fazer, ele está a identificar-se completamente com pecadores, ao vir e ao ser batizado, o batismo que nós precisamos de arrependimento de pecados, ele está a passar por esse batismo. Ele está, de uma forma simbólica, aqui a receber o julgamento que nós merecemos, porque isso vai acontecer depois mais tarde, não de uma forma simbólica. Mas Jesus é batizado e reparem 3 coisas que acontecem. Quais são as 3 coisas que acontecem? Olhamos para a passagem. Os céus rasgam-se, o Espírito desce como pomba e há uma voz dos céus. E estas 3 coisas só podem significar uma coisa. É que o céu está a vir até nós. O céu está a descer até nós. Muitas vezes nas religiões é dito o que é que tu precisas de fazer para chegar ao céu. Na fé cristã, é o céu que vem até nós. Faz toda a diferença. Não somos nós que andamos a trabalhar para chegar ao céu, é o céu que chega até nós. E repara que não foi uma experiência subjetiva de Jesus.
Não foi, eu senti o céu, foi visível para as pessoas e audível para as pessoas, foi um testemunho, foi para as pessoas verem quem Jesus é. E o que é que a voz dizia? Este é o meu filho. Podias pensar assim, ok, este é o meu filho. Mas se conhecesses mais do Velho Testamento, ou várias partes do Velho Testamento, irias verificar que isto está carregado de significado. O facto de Jesus ser o Filho de Deus. Isaías 49, por exemplo, ao servo humilde, através de quem Deus manifesta o seu esplendor. Isaías 42, o servo que é luz para os estrangeiros e traz salvação. E este servo é o Filho. Então em Jesus nós vemos um Filho que ao mesmo tempo serve. Ele não é o Filho para... Se por exemplo, um dono de uma empresa, o dono da Toyota, aqui de Eiras, dissesse, este é o meu filho, nós íamos pensar o quê? Um rapaz privilegiado, que tem os Toyotas que quiser, que tem o dinheiro que quiser do pai. Pensamos apenas em privilégio. E Jesus não se agarra ao privilégio. Ele é um filho que vem para servir. Ele vem para chamar pecadores ao arrependimento. Alguém podia dizer assim, já foi dito, é nesta altura que Jesus se torna filho de Deus. Então Jesus nasceu, era apenas um homem, e na altura do seu batismo é-lhe dado uma capacidade sobrenatural, é-lhe dado superpoderes. Ele é o super-herói que nesta altura recebe os seus superpoderes. Ele é um filho adotado. É claro que há vários problemas com isso. Um deles seria um problema para nós. Se Jesus não é completamente Deus, nós não podemos ser completamente salvos. Aquilo que ele faz na cruz não tem assim tanto impacto, se ele não é plenamente Deus. Mas pronto, isto é apenas uma implicação para nós. Em termos bíblicos e da revelação bíblica, por exemplo, vários autores como Paulo, como João, que já ouvimos também aqui o início da biografia de João, eles dizem claramente que Jesus é eterno. Ele estava desde o início, ele foi o agente da criação. Uma evidência mais básica e mais simples é olhar para a nossa passagem. Como é que começa? Marcos começa logo a dizer que no início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E temos estado a abordar Lucas e Mateus nesta altura do Natal, e tem sido muito acerca disso. Jesus não era um bebé qualquer. Ele só podia ser o próprio Filho de Deus. E porque ele é o Filho de Deus, nós vamos ver através desta biografia de Marcos que faz sentido ele dizer que tem poder para perdoar pecados. Faz sentido ele ter poder sobre a natureza. Faz sentido ele ter poder sobre a doença. Faz sentido ele ter poder sobre a morte. Porque ele é o Filho de Deus. Jesus é o mais poderoso. O que é que acontece a seguir ao batismo de Jesus? Uma cerimónia, não é? A seguir aos batismos há comida. É semelhante aos casamentos. Não neste. Ele é levado, curiosamente, pelo Espírito Santo. Ele é conduzido para onde? Para o deserto. Continuamos no deserto. Para quê? Para ser tentado. Para ser tentado por Satanás. Versículos 12 e 13. E onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Porquê? Porquê ser tentado? Lá está. Aqui não vemos um filho privilegiado. Vemos alguém que vem para servir. Servir a nós. Jesus vem para mostrar a sua obediência. Quando Deus diz, este é o meu filho amado em quem me compraz ou em quem tenho prazer, essa declaração de amor para o filho encontra uma obediência do filho em amor. E Jesus está disposto a obedecer. Onde o povo falha, onde nós falhamos, no deserto, ao sermos tentados, nós sucumbimos, Jesus não falha. Ele vai ser tentado durante 40 dias por Satanás e ao longo da sua vida em ministério ele vai continuar a ser tentado, às vezes até pelos seus melhores amigos. Ele vai ser tentado a desistir de ir para a cruz. E ele vai continuar em obediência ao Pai. Porquê feras? Se conheces outros relatos da tentação de Jesus, não mencionam feras. Estar entre as feras. E talvez seja por isto. Há um historiador, Tácito, que menciona que no primeiro século, para os cristãos em Roma, e Marcos estava a escrever
a sua biografia, em parte para os cristãos em Roma, na altura em que houve um grande incêndio em Roma. O imperador Nero pensou assim: quem é que eu vou culpar? Os cristãos. E eles foram bastante perseguidos, e Tácito descreve a forma como eles eram perseguidos e diz que eles eram cobertos com peles de animais e eram rasgados pelos cães. E é curioso, mais uma vez, esta linguagem de ser rasgado e deixados a apodrecer. E aqui temos Marcos a dizer: olhem o Filho de Deus a vir, a submeter-se ao batismo, a identificar-se plenamente connosco, a caminhar para o deserto para obedecer, até entre as feras. E ao mesmo tempo, a ser de alguma forma, ser sustentado pelo Pai, através dos anjos. Então, que encorajamento isto não seria para cristãos a ler isto, a serem perseguidos pela sua fé, a serem literalmente rasgados por animais, terem esta confiança que o Filho vem e se identifica com eles naquela situação e que não sucumba à tentação, é sempre obediente até ao fim. Até ao fim. As boas notícias depois saem do deserto e há a proclamação, e vemos esta proclamação da parte de Jesus, quando depois de João ter sido preso. E diz que Jesus vai para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Estás a entrar no centro comercial, seja ele qual for, agora em quase todos, e vês aquela banca ali no meio, com os papéis, e pensas assim: o que é que vai acontecer? E vês aquela pessoa ao pé da banca, parece um gavião ou uma águia real, à procura da sua vítima. E depois tens uma decisão a fazer. Ou fazes um redirecionamento da tua rota, calculas através do GPS para evitar aquela pessoa, ou vais com todo o teu bravado e confiança e vais pensar assim: não, eu vou. Se aquela pessoa começar a falar comigo, eu não vou aceitar aquele cartão de crédito. Ela vai-me dizer que os benefícios são brutais e que eu sou um idiota ao estar a recusar aqueles benefícios todos. Mas eu vou e vou passar. Há uma decisão a tomar. É aquilo que Jesus nos traz, esta boa mensagem do Evangelho. Há uma decisão a tomar. Quando ouvimos esta mensagem de o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou queremos ou não queremos. Temos de tomar uma decisão. Está na hora, o tempo está cumprido. Este é o nosso terceiro momento, o quê? O primeiro momento, o quê? Foi o quê? Foi ver Jesus, o mais poderoso a ser batizado por João. Foi tipo, o quê? O segundo momento, o quê? Foi Jesus a ser impelido para o deserto, para ser tentado a seguir ao seu batismo. E agora este é o terceiro momento, e não sei se repararam, mas tem a ver com Galileia. Porquê que Jesus vai para a Galileia? Não é um sítio importante. Não é nada importante. É tipo alguém vir, aterrou em Lisboa e está a vir para Coimbra. E vai para Brasfemes. Desculpem, Brasfemes. É tipo, porquê não vai para a Praça da República, ou, não é? Para a Ponte de Santa Clara, ou Mata do Machial, ou Andorinha, Oeiras. Mas Jesus vai para a Galileia e há uma grande resposta de pessoas a quererem seguir Jesus. Ao contrário da grande cidade naquela altura, Jerusalém, que é o símbolo da oposição a Jesus. São aquelas pessoas que acham que está tudo bem, que vão no seu avião, está um grande rasganço, mas elas pensam: não, hei de lá chegar, está tudo bem, este voo vai correr bem, eu hei de chegar ao fim. E há este grande contraste. Nem Jesus nem João procuravam algo para si. Eles não são como aqueles vendedores que estão nos centros comerciais, que vão receber uma comissão por cada cartão de crédito que conseguirem. Jesus não é o filho privilegiado que não se quer envolver em coisas lamacentas. Não. Ele é o filho que vem para servir, para se identificar connosco e para servir. A resposta ao Evangelho, de certa forma, é simples. Envolve reconhecermos que estamos cegos,
para Deus, que temos vivido à revelia de Deus e nos arrependermos e acreditarmos em Jesus. E isto é graça para connosco. É uma sublime graça que encontra cegos como nós, que salva e que nos dá a vista. Será que queremos sair do nosso conforto, da nossa cosmovisão e ir para um lugar onde queremos a presença de Deus, onde vamos ver o nosso pecado, onde Deus nos vai confrontar com a forma como temos desobedecido e vivido vidas à sua revelia? Mas ao mesmo tempo é um lugar onde há graça. Há graça. Deus não nos vai dizer: pronto, agora tu precisas de ir arranjar aquele rasganço no avião. Não, o que é que o avião fez? Voltou para trás. E foi para onde? Para o seu Criador. E de certa forma é o que nós temos de fazer. Porque o nosso Criador, Ele conhece-nos intimamente. Ele não só nos conhece, como Ele envia a nós o seu Filho amado. Para quê? Para servir. Para ir por aquele batismo de arrependimento de pecados. E não apenas para isso, mas também Ele é o mais poderoso que pode enviar o seu Espírito em nós, que tem o poder para perdoar os pecados. O céu rasgou-se no batismo de Jesus. Há outra altura no Evangelho de Marcos nós vamos ver esta palavra rasgar. E acontece na crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado, há uma cortina que é rasgada. E nós vemos nesse ato simbólico que a entrada à presença de Deus está aberta. É um convite para nós. Por isso é que o Evangelho são boas notícias. Porque sabendo nós das más notícias, que no fundo, até somos pecadores. E não precisamos das redes sociais para nos dizerem que as celebridades também têm pecado. Nós sabemos isso. É só uma questão de tempo. Sendo nós pecadores, aqui temos uma oferta, um convite para virmos através de Jesus, aquele que vem para nos servir, entregar a sua vida no lugar da nossa e nos levar para a presença do Pai. Aqui temos o céu a vir até nós. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir a Tua ajuda para considerar as boas notícias do Evangelho, para considerar aquilo que acabamos de ler na Tua Palavra. Ajuda-nos a pensar acerca das nossas vidas, a olhar para trás e a ver que temos um rasganço, a ver que, no fundo, nós não conseguimos viver bem sem nos chatearmos, sem perdermos a paciência, sem magoarmos as outras pessoas, sem sermos magoados. Senhor, ajuda-nos a ver que há um problema. E esse problema está em nós. Ajuda-nos também a ver que Tu não nos deixaste sozinhos para lidar com este problema. Tu não enviaste apenas uma solução, Tu enviaste o Teu Filho amado. E agradecemos porque Jesus não se apegou ao facto de ser o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que vem para servir. E nós agradecemos-Te porque Jesus se identifica conosco no nosso pecado, mas sem pecar. Porque Jesus passa pela tentação sem ser tentado. Então Jesus sabe exatamente o que é que cada um de nós sente nos nossos piores momentos. Obrigado porque Jesus viveu a vida perfeita. Obrigado porque nele nós temos o perdão para os nossos pecados. Obrigado porque temos a entrada na Tua presença. Obrigado porque temos o Teu Espírito a viver em nós, se estamos a confiar em Jesus. Obrigado porque são boas notícias, graciosas e de misericórdia. Senhor, ajuda-nos a considerar as nossas vidas e ajuda-nos a considerar Jesus. Oramos em Seu nome. Amém.